Fala galera, bem-vindos ao Lembrete Racional. Esse é o episódio número 23. Nós vamos falar agora sobre empresas de qualidade. Será que essa é uma métrica para que a gente possa escolher as nossas ações por longo prazo? Estou aqui falando diretamente do Rio de Janeiro. Eu sou Ulisses Dias, conhecido na internet como Tio Uli. Sou analista certificado, mais de 20 anos de experiência na renda variável. Estou aqui ao lado do meu amigo, meu colega Christian Washburger. Fala, Christian, como é que você tá? Fala, Uli, tudo certo? Sejam bem-vindos aí ao episódio número 23 do Limite Nacional. É um privilégio, uma honra estar aqui mais nessa semana, pegando conteúdo, a gente tendo discussões sobre investimentos, discussões muito aprofundadas, sempre muito embasadas, né, em artigos acadêmicos, para entregar o que existe de melhor para as pessoas, para que a gente possa, a cada dia, melhorar a qualidade das nossas decisões no mercado financeiro, porque é isso que a gente tem controle. Meu nome é Christian Washburger, sou gestor de investimentos, estou no mercado desde 2018, como profissional desde 2021, 2022. Então, vamos começar aqui esse episódio. Como ele disse, a gente vai falar hoje sobre empresas de qualidade. Quando a gente fala de empresa de qualidade, a gente vai olhar para uma métrica chamada ROIC, que é o retorno sobre o capital empregado, mas também existem algumas outras, né, como o ROI, o ROA, tá? São todas métricas para a gente olhar a rentabilidade, a eficiência de uma empresa. E nos últimos episódios, né, sem contar no último, que foi o 22, onde a gente fez ali um rebalanceamento de carteira, né? No Prático. episódio 20, como? Extremamente prático o episódio número 22. Exatamente. No episódio 20 e no 21, né, a gente falou sobre Magic Fórmula e o latim é um ingrediente de qualidade na análise das empresas. E no episódio 21, a gente recebeu aqui o Felipe, onde a gente falou sobre empresas como a Nike, né, outras concorrentes. Então, falou um pouco sobre qualidade. Hoje a gente vai expandir esse assunto, né, falar mais aprofundadamente sobre qualidade das empresas e a importância e se a gente deve utilizar, né, isso na nossa escolha de ações aqui no Brasil, principalmente. Acho importante a gente pontuar que existe uma narrativa muito forte dentro do mercado de ações, principalmente, que a gente deve escolher boas empresas e as boas empresas cuidarão dos nossos resultados por si só. Eu tenho uma visão um pouco diferente disso, porque eu acredito que grande parte das boas empresas, elas estão caras, porque as pessoas já sabem que elas são boas empresas. Então a gente tem que ser capaz no mercado financeiro de comprar o carvão, esperar aquilo virar um diamante. A gente precisa passar por essa transformação para que a gente possa ganhar o valor gerado durante essa transformação. E E é o claro, diamante, né, essas empresas de muita qualidade, elas vão estar atrativas em apenas 5% do tempo, mais ou menos, quando o mercado ele está extremamente irracional, né, como aconteceu lá em março de 2023. Por isso que tem investidores como o Barsi, o Buffett também, que eles ficam montando posições em caixa para esperar uma grande oportunidade como essa para a boca de jacaré ir lá e fechar e abocanhar nessas empresas muito baratas, empresas de qualidade. claro. E aí, dentro desse processo da gente buscar essas empresas de qualidade, a gente encontra várias armadilhas. Por quê? A gente viu empresas que pareciam ser de qualidade, mas que elas não tinham vantagens competitivas claras. E isso aqui, num mundo cada vez mais disruptivo em termos de tecnologia, acaba sendo cada vez mais arriscado. E é por isso que a gente acaba sendo remunerado por esse risco. Lembrando que a gente aqui parte de uma visão racional de investimentos, onde a gente é remunerado pelos riscos que a gente assume. Então, quando uma empresa ela é precificada como uma empresa de qualidade e ela perde essa qualidade no meio do caminho, você pode ver uma destruição de valor muito grande. Casos aqui que a gente tem no Brasil famosos é a própria Cielo, a gente tem a CVC e vão aparecer outras empresas no meio do caminho. A Natura, um outro grande exemplo, foi uma empresa que durante muito tempo foi premiada e foi elogiada pelo mercado, mas acabou se perdendo no meio do caminho. E a gente vai aqui encontrar qual que é essa verdade ao longo desse episódio. Pode mostrar aí Eu ia, os artigos, por favor, Cris? sim, eu ia só citar isso, né, que uma empresa ela pode ter hoje uma qualidade muito grande, ser uma empresa muito bonita, né, mas não quer dizer que para o futuro ela vai continuar sendo assim, porque pode, a gente citou no episódio com o Felipe, né, pode em algum momento um idiota gerenciar essa empresa, né, e
tocar pelo caminho errado, a empresa começar a fazer aquisições, começar a tomar decisões que não estavam, né, dentro da sua cultura, dentro da sua seu escopo, e isso leva a empresa a resultados ruins, né? Então, o primeiro artigo que eu trouxe aqui, pessoal, deixa eu compartilhar a minha tela. Só dar um contexto histórico aqui, Christian, antes de você compartilhar. A gente vê essa narrativa de empresas de qualidade ficar mais forte quando a gente tem ambientes de estagflação. Seriam empresas que conseguem repassar preço para o seu consumidor, então elas conseguem performar acima da média durante um ambiente inflacionário, e empresas que conseguem também crescer através do aumento de preços quando a economia não está crescendo. Então, durante a década de 70, que foi um período de estagflação nos Estados Unidos, a gente viu um movimento de empresas chamada Nifty Fifties. Essas empresas eram empresas de qualidade e, ao longo dos anos, essas empresas se transformaram em grandes prejuízos, com algumas salvas exceções, como o Walmart, por exemplo, que eu lembro de cabeça aqui. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque quando existe uma parcela de empresas de qualidade, o capital ele vai tender a ser direcionado para lá. E isso vai criar uma bolha dentro do mercado. Não é o que o mercado inteiro vai estar caro, mas a gente pode ter uma subcategoria que vai estar inflada. E muita gente discute se isso não vem acontecendo com as empresas Big Techs hoje em dia. Então, a gente viu ao longo dos anos algumas empresas que participavam desse grupo seleto e deixaram de participar, voltaram a participar. Acho que um exemplo que eu posso trazer aqui à cabeça é a própria Netflix. Netflix ela foi uma estrela, depois ela deixou de ser uma estrela, agora voltou a subir de novo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os modismos que a gente tem dentro do mercado financeiro. E outra coisa, né? Uma boa empresa nem sempre vai ser um bom investimento, porque se você pagar muito caro, o seu retorno ele vai ser baixo. E se a gente tiver uma quebra de expectativas, né, o resultado vai ser essa ação vai despencar no mercado. Só para contextualizar o que que é o ROIC, né, o retorno sobre capital empregado, esse indicador é amplamente considerado uma métrica crucial para avaliar a eficiência com que uma empresa utiliza o capital investido para gerar lucros. Então, ela é uma ferramenta chave para identificar a existência e a sustentabilidade de vantagens competitivas. O ROIC, ele avalia a eficiência com que uma empresa utiliza seu capital investido para gerar lucros operacionais, enquanto o ROI, ele mede o retorno para os acionistas, que você pega o lucro líquido e compara isso com o patrimônio líquido da empresa. As empresas que têm altos retornos em relação ao seu custo de capital são vistas como geradoras de valor, enquanto aquelas com retornos abaixo do seu custo de capital são aquelas empresas que destroem valor para os seus acionistas, né, seus investidores. As empresas que têm um ROIC consistentemente alto, elevado em relação ao seu custo de capital, indicam uma vantagem competitiva sustentável. A vantagem competitiva, ela se refere à capacidade da empresa de manter retornos superiores aos concorrentes, mesmo em mercados que são competitivos. Isso ocorre quando a empresa consegue gerar lucros acima da média por meio de estratégias como diferenciação de produtos, economia de escala, o acesso a recursos exclusivos. E não tem como a gente falar desse assunto sem citar o Michael Porter, né? Seus trabalhos sobre vantagem competitiva, acredito que todo mundo que fez faculdade de administração ou uma área correlata a negócios ouviu falar desse cara. O Porter ele argumenta que empresas que possuem barreiras para a entrada de concorrentes ou que criam estratégias de diferenciação fortes tendem a ter ROIC superiores. Isso ocorre porque essas empresas podem manter preços altos ou reduzir custos, gerando margens de lucro maiores. As empresas com economia de escala, patentes ou efeitos de rede geralmente têm ROIC mais elevado, demonstrando assim vantagens competitivas sustentáveis. O Porter ele define vantagem competitiva sustentável como aquela que permite à empresa reter retornos superiores, algo que está diretamente ligado, né, à capacidade de superar o custo médio ponderado de capital, que é o WACC. O primeiro artigo que eu trouxe aqui, pessoal, de Deixa eu só compartilhar. completar aqui mais uma coisa, que agora que tu começou a falar essas coisas aí, vieram umas coisas na minha cabeça importantes de compartilhar. Warren Buffett fala muito sobre você comprar por longo prazo empresas extraordinárias. E qual que é a diferença de uma boa empresa para uma empresa extraordinária? A boa empresa ela vai ter um alto retorno sobre o capital empregado, mas uma empresa extraordinária ela vai ter um alto retorno sobre o capital empregado, mas ela ainda vai ter uma esteira de crescimento para reinvestir esse dinheiro. Então a gente pode pegar aqui dois exemplos dentro da própria história do Warren Buffett como investidor. Foi a Seas Candies. A Seas Candies era tipo uma Copenhagen,
da Califórnia, essa empresa ainda existe. Então, ela tinha altos retornos sobre o capital empregado, uma ótima capacidade de aumento de preço. O Warren Buffett, ele aumentava muito o preço do chocolate, baseado nessa marca forte. E ele tentou expandir esse negócio várias vezes e não conseguiu. Então, isso aqui é um bom negócio. Mas a Geico, por exemplo, tinha uma outra questão, porque ela tinha um alto retorno sobre o capital empregado, ela gerava um float para a Berkshire Hathaway investir aquele caixa em outras oportunidades. E quando o Warren Buffett se tornou sócio da Geico pela primeira vez, ela tinha um market share em torno de 1 a 2% num mercado que estava crescendo. Uma vez que ele começou a ser sócio da empresa, ainda na década de 50, o mercado automobilístico, principalmente o mercado de cada pessoa ter um carro, ele ainda estava muito incipiente. Então, era um mercado crescente, aonde aquela empresa tinha uma baixa penetração de mercado, ou seja, ela conseguia reinvestir grande parte dos seus lucros para continuar crescendo naquela taxa. E quando você encontra isso, é algo realmente maravilhoso. Isso é algo que eu percebo, por exemplo, na Amazon. A Amazon, no meu entendimento, hoje é a melhor empresa do mundo. Por quê? Porque ela tem uma alta taxa de retorno sobre capital empregado, mas também tem uma esteira de crescimento infinito, basicamente. O Munger, certa vez, ele afirmou, né, numa entrevista, de que o ideal é buscar essas empresas que têm uma alta rentabilidade e uma esteira de crescimento no início, né, quando elas estão pequenas. Porque no tamanho que a Berkshire, o Buffett, principalmente, ele chegou, é difícil você comprar uma empresa pequena. Então, a história é do tamanho, né? Então, ele acaba sendo obrigado a ficar nessas empresas Big Techs, as empresas grandes. O artigo que eu trouxe aqui para a gente falar, ele foi escrito pelo Doron Nissen e do Stefan Penman, tá? Análise de múltiplos e avaliação de patrimônio, valuation. O estudo, ele busca conectar a análise de indicadores à teoria de avaliação de empresas com base no fluxo de caixa descontado. Para isso, os autores, eles argumentam que os múltiplos são uma representação compacta das expectativas de crescimento e do risco de uma empresa. Em vez de apenas observar os múltiplos como métricas isoladas, os autores eles propõem que eles sejam analisados no contexto de seus componentes fundamentais, como o retorno sobre o patrimônio líquido, o ROI, o ROIC, o crescimento dos lucros e o custo de capital. Uma das principais variáveis que determinam a relação de preço sobre o valor patrimonial é a diferença entre a rentabilidade sobre o capital investido na empresa e o seu custo de capital. Então, as empresas que têm uma menor rentabilidade entre o custo de capital, né, elas tendem a possuir uma menor relação de preço-valor patrimonial. Isso acaba sendo uma resposta do mercado, ele vai pagar pouco por essa empresa na ausência de bons lucros frente ao capital que foi investido. Ou seja, se não houver perspectiva de melhora na rentabilidade, uma relação de preço-valor patrimonial baixa não necessariamente indica uma oportunidade. Aí eu vou trazer aqui novamente o exemplo do Bradesco, né? E vem uma tendência de queda no ROI e passou a negociar abaixo do valor patrimonial. Chegou a negociar ali com desconto de 20%. Isso tem explicação, né? Se a rentabilidade do banco vem caindo, está ali em torno de 10%, essa empresa não está gerando valor efetivamente para os acionistas. Então, o mercado começa a bater na ação. Ela negocia ali com desconto em relação ao valor patrimonial. Aí a pergunta é, o Bradesco vai conseguir retomar os patamares de rentabilidade do passado? Eu acredito que sim, tá? Mas é uma aposta, uma aposta. Eu acredito nas pessoas que estão hoje à frente do banco, que elas vão conseguir retomar a eficiência, a rentabilidade, e isso automaticamente vai fazer com que essa relação ela seja ajustada, né? Que o banco comece a negociar aí a 1,10 vezes, 1,2 vezes o valor patrimonial. Então, se hoje está 0,8, 0,9, eu acredito que vai chegar em 1,2, existe ali uma oportunidade, né, de comprar essa empresa a um preço baixo, já que a eficiência dela vai voltar a melhorar. Aí, por último, esse artigo, ele mostra que o ROIC é uma métrica robusta para ver o desempenho futuro das empresas, uma vez que reflete não apenas a eficiência operacional, mas também a capacidade de inovação e proteção de mercado. As empresas que têm ROIC elevado estão geralmente protegidas por barreiras de entrada, como tecnologia avançada, uma marca forte ou capital intelectual, né? Esse é um outro ponto importante. As boas empresas vão ter a capacidade de atrair os melhores talentos. Todos esses fatores eles são essenciais, né, para manter uma vantagem competitiva. Tem um livro que acho que é do Jim Collins, né, que fala
da capacidade da empresa de gerar novos talentos de dentro dela mesma, em vez de ficar sempre trazendo gente de fora, né? Porque é igual a um time de futebol. Sempre que você está trazendo jogadores de fora, você está pagando um prêmio. Agora, quando você está criando novos talentos a partir de si mesmo, isso mostra que tem uma cultura, que tem uma organização capaz de peneirar, né, as melhores oportunidades, os melhores talentos. Perfeito. Dentro dessa lógica também, a gente pode trazer o exemplo do Nubank, né? O Nubank é uma plataforma que ela faz parte da Berkshire Hathaway. É uma plataforma que a gente não tem noção de como que ela pode crescer para o futuro. Por quê? Parece que é um banco, mas pode ser uma plataforma para outras coisas, como, por exemplo, telecomunicações, como a gente viu há pouco tempo aí, algumas notícias rondando. Uma outra coisa que a gente deve observar também é que as empresas com maior ROIC, elas naturalmente vão atrair competidores. Por quê? Quem consegue penetrar naquela vantagem competitiva tem um lucro muito grande para ter. Ou seja, as pessoas estão atrás das grandes recompensas no mercado. Aí, relacionando com o que o Christian falou ali das empresas que constroem menos valor terem uma relação de preço sobre valor patrimonial menor, é daí que vem o retorno excedente da estratégia de comprar as empresas com uma baixa relação de preço sobre valor patrimonial. Uma vez que há uma melhora dessa performance, essa empresa ela é reprecificada. E com isso a gente tem uma expansão de múltiplos. E aí a gente tem dois gatilhos de valorização para essa ação, que é o aumento do resultado por si só, mas também uma reprecificação, um outro nível de qualidade dentro da empresa. Uma outra coisa que a gente precisa entender também é o seguinte: se eu tenho uma empresa que ela tem um ROIC de 10% e o custo de capital dessa empresa é de 10%, ela não está gerando valor. Então, eu posso ter duas medidas a partir disso. Eu posso ter um ROIC que permanece em 10%, mas de alguma forma a estratégia financeira dessa empresa diminui o seu custo de capital para 8%, ela começa a gerar valor. Ou seja, ela começa a partir daí poder aceitar projetos que antes ela não aceitaria. Por quê? Porque simplesmente aceitar um projeto que antes geraria 9% de retorno sobre o capital empregado, destruiria valor. Agora que ela tem um custo de capital de 8%, esse projeto de 9%, ele gera valor para essa empresa. Então, existe constantemente um trabalho das empresas diminuírem o seu custo de capital e também aumentarem o seu retorno empregado. Aí, olha só o efeito composto que isso gera. Quando a gente tem uma diminuição do custo de capital e a gente começa a ter projetos novos para investir, a gente também aumenta a nossa taxa de crescimento potencial. Isso faz com que a empresa ela alcance novos horizontes. Então, essa dinâmica, ela não é uma dinâmica estática ao longo do tempo. E você, como investidor, tem que ser capaz de avaliar como que isso vem funcionando. Eu me lembro que perto da crise de 2008, a Berkshire Hathaway, ela teve uma diminuição no seu perfil de risco, no seu grau de risco, né, da qualidade da sua dívida. E o Warren Buffett falou que eles iam perseguir a manutenção dessa qualidade do poder de crédito da Berkshire Hathaway, uma vez que a Berkshire Hathaway ela tem um negócio de aquisicionar outras empresas, ela precisa de um custo de capital muito baixo para se manter competitiva dentro desse cenário. O Charlie Munger, né, certa vez ele afirmou o seguinte, que a longo prazo é difícil uma ação gerar um retorno muito melhor do que o negócio subjacente ele gera. Ou seja, se a empresa tem um retorno aí, uma rentabilidade, né, de 6% durante 40 anos, ou você ficar comprado durante 40 anos nessa empresa, o seu retorno como acionista não vai ser muito diferente disso. Agora, se você tem uma empresa que gera um retorno, uma rentabilidade de 18%, mesmo que você tenha pago ali um preço justo nessa ação, o seu retorno ele não vai ser ruim, porque essa empresa ela gerou uma rentabilidade, gerou um crescimento que justificou aquele preço que você pagou. Então, o Charlie Munger, né, foi um dos grandes defensores do investimento em empresas de qualidade. Ele moldou a estratégia do Buffett a partir de determinado momento, né, porque no início o Buffett, como a gente já falou em episódios anteriores, ele focava em comprar barato, simplesmente, sem dar muito peso para a qualidade. Mas aí, por impacto, né, do Charlie Munger, também do Philip Fisher, né, ele acabou moldando a estratégia dele, porque ele também foi obrigado, né, a mudar
as alocações para empresas de maior qualidade, que tinham essa esteira de crescimento, porque ele não poderia ficar comprando e vendendo com muita agilidade, né? Ele precisava montar posições com horizontes longos para que essas empresas continuassem dentro do portfólio, gerando valor, gerando os retornos, gerando dividendos, gerando lucros. Esse dia eu estava vendo no Instagram um vídeo do Warren Buffett conversando com o Charlie Munger e a conversa ela girava em torno do Warren Buffett não ter vendido a Coca-Cola durante a bolha.com. Para quem não sabe, o Warren Buffett comprou a Coca-Cola no final da década de 80. Ele investiu na época US$ 1 bilhão na empresa, colocou perto de um terço de todo o capital da Berkshire Hathaway na Coca-Cola. E aí a empresa ela ficou relativamente cara, segundo ele mesmo falando nessa entrevista, perto da bolha.com. E ele fala que se ele tivesse gerenciando a partnership na década de 60, ele teria vendido a empresa. Hoje em dia, através da Berkshire Hathaway, ele não vendeu, né? Mas ele fala que seria sido sábio ter vendido a empresa naquele momento. Então, uma das grandes limitações que a Berkshire Hathaway tem hoje em dia é exatamente que ela virou um negócio tão grande que ela não tem a mobilidade que ele tinha quando era pequeno. Isso é uma vantagem para você aí, que tem menos capital, que pode se movimentar de uma maneira mais barata e com menos impactos tributários também. O próximo artigo que eu trouxe aqui, ele vai falar sobre a relação entre a rentabilidade e o crescimento, tá? Esse artigo foi escrito pela Kennedy Capital Management, tá? O ROIC, a variável subestimada no valuation. O artigo argumenta que uma estratégia de investimento bem-sucedida em ações de crescimento depende não apenas da taxa de crescimento da empresa, mas também da sua capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, o ROIC. As empresas com ROIC elevado tendem a ter vantagens competitivas mais duradouras e geram mais valor para os acionistas ao longo do tempo, né? O crescimento e o ROIC, eles vão determinar o fluxo de caixa livre futuro, o que influencia diretamente na avaliação, no valuation. Segundo eles, a análise tradicional de múltiplos, como o preço sobre lucro e o PEG ratio, né, eles têm limitações porque focam principalmente em indicadores de lucro e crescimento de curto prazo, sem considerar a qualidade da rentabilidade do capital investido, né, medida pelo ROIC. Isso é particularmente problemático ao avaliar empresas em estágio de crescimento, onde o potencial de geração de valor a longo prazo está diretamente ligado à capacidade de reinvestir o capital com altos retornos. Aí o artigo ele também destaca a importância, o efeito da composição, né? As empresas com ROIC elevado, que reinvestem seu capital, geram retornos significativamente maiores ao longo do tempo, e o documento ele conclui que, ao avaliar empresas, é necessário utilizar tanto o ROIC assim como a taxa de crescimento, porque muitas vezes o crescimento simplesmente ele não vai ser sustentável ao longo do tempo, porque se o crescimento ele não tem uma taxa de rentabilidade atrativa, né, não é superior ao custo de capital, essa empresa vai acabar destruindo valor em algum momento. E eles buscam ali essas distorções, né, como eu falei antes, de buscar essas empresas no início, onde tem uma esteira de crescimento, uma rentabilidade acima da média e que o mercado ainda não esteja precificando corretamente as empresas, né? Buscar, como listou antes, um carvão que vai virar diamante no futuro. Dentro desse processo aí de transformação das empresas, a gente pode citar várias ignições que vão gerar essa transformação. Pode ser a mudança de um CEO que vai trazer uma cultura diferente, vai gerar um turnaround na empresa. Pode ser uma mudança no ambiente competitivo. Então, a gente vê aí na guerra dos streamings, muita empresa destruindo valor, exatamente porque fez investimentos que pode até dar lucro, mas como aquilo vem sendo abaixo do custo de capital, destruiu o valor para a empresa. Acho que a Disney é um exemplo disso. A gente pode falar também a partir de uma nova estratégia que a empresa vai adotar a partir de um certo momento. Então, a gente pode falar da própria Meta, quando botou muito dinheiro no metaverso, e aquilo destruiu o valor, e aí o Mark Zuckerberg ele simplesmente realocou os recursos que são abundantes por parte da área de advertising da empresa para algo que é mais sólido. Então, as perspectivas da empresa mudaram e ela retomou a sua avaliação prévia, né? A gente também pode ver alguns movimentos da empresa quando ela começa a vender imóveis e começa a fazer sale leaseback. O que é essa operação? Imagina que uma empresa ela tem uma fábrica
e ela decide vender essa fábrica, mas automaticamente aluga um contrato de 20 anos esse mesmo imóvel do comprador. Então, ela tem a potencial com isso de levantar caixa dentro dos seus ativos. Esse caixa ele pode ser aplicado em atividades com maior rentabilidade. Isso vai deixar a empresa mais light, apesar dela continuar com as mesmas operações. Então, quando você começa a ver esse tipo de movimentação por parte da empresa, pode apostar que ela está procurando uma média ROIC, uma performance do seu capital empregado maior. A gente pode ver isso dentro do setor de shopping centers, quando a gente vê alguns players vendendo parte de alguns shoppings e transformando em fundo imobiliário, exatamente para otimizar essa parte dessas métricas que a empresa tem que apresentar para o mercado, né? A Alus recentemente fez muito isso, né? Isso. O próximo artigo que eu trouxe aqui é do Damodaran, retorno sobre capital investido e o retorno sobre o patrimônio líquido, tá? Ele vai falar aqui sobre a importância de mensurar esses indicadores da maneira correta. Em resumo, o artigo ele enfatiza que medir corretamente esses indicadores de rentabilidade é essencial para a análise financeira e que retornos sustentáveis estão intimamente ligados às vantagens competitivas de uma empresa e à sua capacidade de reinvestir capital de forma eficaz. O autor da Modaran, ele aponta problemas na mensuração contábil desses indicadores de rentabilidade, o ROIC, especialmente quando as despesas como pesquisa e desenvolvimento ou leasing operacional são classificadas de maneira incorreta. Aí vai acabar gerando distorções, né? Além disso, as decisões contábeis, como depreciação acelerada, encargos de reestruturação, podem afetar o valor contábil e gerar essas distorções nas taxas de retorno que são calculadas, né? Essas distorções fazem com que os retornos reportados muitas vezes não reflitam o verdadeiro desempenho da empresa. O artigo ele também discute o desafio de prever retornos futuros. O Damodaran ressalta que a capacidade de uma empresa gerar retornos excedentes acima do custo de capital, no longo prazo, depende de suas vantagens competitivas e das barreiras de entrada no setor. Empresas com fortes vantagens competitivas tendem a sustentar retornos acima da média por mais tempo, mas à medida que elas crescem, a concorrência aumenta, esses retornos eles tendem a reduzir, tá? Tende a ter um retorno à média. O conceito de retornos excedentes, né, ele é central no valuation. As empresas que conseguem já retornos superiores ao seu custo de capital são vistas como criadoras de valor, o que justifica múltiplos de mercado mais altos, como a gente falou já anteriormente. No entanto, previsões de retornos devem levar em consideração a tendência natural de reversão à média, à medida que as empresas amadurecem, as vantagens competitivas desgastam, né? Então, uma empresa não vai conseguir crescer a 15% ao ano todos os anos, para sempre, né? Isso é uma premissa incorreta, senão vai se tornar a própria economia. Então, vai chegar num determinado momento onde a taxa de crescimento dela vai ser muito próxima à economia em geral, né? Do ali 2,5% ao ano, é o que ela vai crescer na perpetuidade, né? Beleza. Então, eu vou trazer aqui agora um artigo do Michael Zhu. Ele pergunta se o EVA é um bom indicador para o mercado de ações, né? Lembrando que o Economic Value Added, que é o EVA, ele é exatamente o saldo entre a geração de riqueza do capital dividido aí pelo custo de capital da empresa. Então, essa geração de riqueza a gente chama de valor econômico adicionado. Então, esse trabalho aqui dele chega à conclusão que sim, existe uma correlação positiva entre o valor econômico adicionado na empresa, mas isso não é suficiente para explicar as variações do mercado. Ou seja, essa é uma das variáveis que pode explicar o crescimento das ações de uma empresa ou diminuição. A gente tem que achar as outras variáveis, mas isso já é um bom indicativo aí de que você pode começar por esse caminho para que você ache aí as melhores empresas. Acredito que as outras variáveis vão ser algo como os fatores que a gente vem falando aqui nos outros episódios do Lembrete Racional. Lembrando que a gente tem valor como um fator, a gente tem tamanho como um fator, a gente tem momento como um outro fator, a gente tem lucratividade, a gente tem o próprio beta. Então, é essa combinação que ajuda a explicar o retorno total de uma empresa. Não é só
a explicação da qualidade, né? Exatamente. Quando a gente fala falando de qualidade, né, fator qualidade, a gente tem que estar o Robert Novi Marx, até trouxe aqui aquele artigo, o The Other Side of Value, que a gente já citou naquele episódio de fator qualidade, né? Mas o Robert Novi Marx, ele apresenta um forte argumento em relação à lucratividade bruta de uma empresa, dizendo que esse é um preditor poderoso de retornos futuros, rivalizando e até superando estratégias clássicas de valor. Então, se a gente tem, de um lado, as empresas de valor, que elas negociam com baixos múltiplos, com desconto em relação ao valor patrimonial, do outro lado, a gente tem aquelas empresas que negociam com um prêmio em relação ao valor patrimonial, as empresas de alta rentabilidade, têm uma qualidade, né, intrínseca, tem uma vantagem competitiva embutida ali no seu business, no seu negócio. O trabalho do Robert Novi Marx sugere que o mercado ele subestima consistentemente o impacto da qualidade e da lucratividade nas avaliações de ações, se concentrando excessivamente em múltiplos baixos, como o preço sobre lucro, preço sobre patrimônio líquido. A lucratividade bruta, que ele fala aqui no artigo, ela é definida como a receita total menos os custos da empresa, tá? Então a gente não considera as despesas operacionais. O autor ele mostra que as empresas com maior lucratividade bruta em relação aos ativos totais tendem a gerar retornos superiores no mercado de ações. Aí ele oferece uma análise empírica abrangente para apoiar essas conclusões, mostrando que, ao longo do tempo, as empresas de alta qualidade, de alta lucratividade bruta, consistentemente superaram aquelas com baixos múltiplos, segundo a amostra que ele tem ali. E essa lucratividade bruta, ela fornece uma medida mais estável e confiável de qualidade de uma empresa do que muitas outras métricas contábeis tradicionais. Ele compara isso, um resultado de estratégias clássicas de valor, enquanto uma vantagem das empresas de qualidade com base nesse fator. O Robert Novi Marx identifica que a lucratividade bruta é bastante útil para identificar essas empresas de qualidade, ou seja, não olhar somente para o ROIC, mas pegar essa relação dos lucros brutos em relação aos ativos. Ele também discute que essa estratégia, a longo prazo, ela pode gerar um retorno maior por um menor nível de risco do que simplesmente você comprar empresas de valor, empresas com múltiplos baixos, né? Aí eu fiz aqui até um teste, um backtest, em relação a isso, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado americano. Deixa eu compartilhar aqui. Então aqui, primeiramente, a gente tem a planilha para mostrar no mercado brasileiro. Então, o que que eu peguei, né? Tá aparecendo a planilha, né? Tá. Tá. Então, eu peguei aqui o valor de mercado da empresa, tá? Média de liquidez, o lucro bruto dos últimos 6 anos, informação de ativo total dos últimos 3 anos, patrimônio líquido, o ROIC dos últimos 3 anos, informação do beta, e as informações aí de fechamento lá de 2014 e até 2024, né? Então, a primeira coisa que a gente fez aqui foi tirar as empresas que não tinham as informações, né, de lucro bruto, de ativos totais, de patrimônio líquido, de ROIC, ok? E na sequência, a gente calculou que a lucratividade bruta em relação ao ativo total, como vocês podem ver aqui. E aí fez um ranqueamento do maior para o menor dessas empresas. Na sequência, calculou a média do ROIC, pegando aí esses 3 anos, 2014, 2013 e 2012, ok? Aí como que a gente fez aqui a seleção, né? Fez o ranqueamento da lucratividade bruta e do ROIC, somou os dois e fez aqui a classificação na coluna AB, como vocês podem ver aqui, ok? Então, eu coloquei aqui em amarelo as 15 ações mais bem ranqueadas, né, naquele momento. Então, tinha ali Natura, a TOTUS, Odontoprev, a loja Zener, a Eternit, a Ambev, a Grendene, Porto Belo, Alpargatas, Valide, Edux, a Guararapes, Marisa, Localiza e M. Dias Branco, né? E se a gente olhar o retorno, se tivesse feito essa carteira aí nos últimos 10 anos, né, teria gerado um retorno de 48,84%. Nesse mesmo período, o BOVA11 deu 128% de rentabilidade. Se a gente olhar para o outro lado, né, para as últimas empresas aqui da lista, que vão ser aquelas de menor lucratividade bruta em relação ao ativo total e também menor ROIC, né, essas empresas geraram um retorno de 376% nesse mesmo período, contra 128% do BOVA11. Ou seja, essa estratégia de investir em empresas de alta lucratividade bruta em relação a ativos, alto ROIC, aqui no Brasil, nos últimos 10 anos, não gerou retornos superiores ao BOVA11. Ela performou abaixo, inclusive, na estratégia de você comprar
as empresas de menor lucratividade bruta e menor ROIC. Se a gente olhar aqui no topo da lista, né, a gente vai encontrar algumas empresas como a Ambev, a Natura, que o listou antes, ou seja, empresas que tinham muita qualidade, a própria Localiza apareceu aqui, né? Só que em algum momento essas empresas podem ter perdido a mão, né? Muito caso aí da Natura, como listou antes. A Ambev era uma empresa maravilhosa, ali de 2000 até 2010, né? Empresa que subiu muito, se valorizou muito. Então todo mundo sabia que era uma empresa muito boa, né? Todo mundo sabia que era uma empresa muito boa, gerou retornos excelentes. E o que aconteceu na década seguinte? Então, aconteceu um retorno à média. Então, o que pode explicar, né, essa rentabilidade abaixo dessa estratégia é justamente isso. As empresas que eram boas tiveram um retorno à média, retornos inferiores a quem comprou empresas de valor, né, nesse mesmo período, que acabou gerando um Interessante aí retorno de... também nessa tua lista, né, Christian? Sim, Que ali em 2014 foi muito no auge do ceticismo com Dilma, com condução econômica do mandato do PT, o que a gente chamava na época de esgotamento do modelo, né? Então existia algo parecido com o que eu mencionei anteriormente, lá na década de 70, nos Estados Unidos, uma bolha em cima das empresas de qualidade, uma vez que a gente não tinha muito por onde crescer. Então, aquelas empresas ali de maior qualidade, elas vinham sendo muito demandadas. Tanto que se a gente pegar ali do período de 2010, 2009 até 2014, foram aquelas empresas ali que geraram provavelmente os maiores exatamente. retornos no mercado. Já essa lista mais embaixo eram de empresas que estavam quase falindo. A gente pega ali, por exemplo, a Petrobras, a gente pega a Ferbasa, a gente vinha ali de uma grande negação ali por parte do mercado com relação ao minério. O minério ele chegou num low ali perto de 2015 devido à adição de uma oferta por parte do projeto SD11 da Vale. Então a gente vê que muitos dos retornos vieram de empresas de commodities também, que vinham sendo massacradas, além de a gente ter ali um retorno da General Shop, foi de 1.992%. Consegue excluir aquele retorno ali para ver para quanto que vai a média, por favor, Cris? Vou colocar zero Tá. e iria para 243%. Então, mesmo sem aquele retorno extremamente assimétrico de 1.992%, a rentabilidade ainda fica maior. A gente, no episódio Exato. que falou de momentum, a gente falou de uma característica que, ao longo de 5 anos, as empresas mais perdedoras elas tendem a ter um rebound, né? Uma reprecificação. Exato. Então, a gente viu esse fenômeno ali acontecendo, né? A Alpargatas, né, ficou aqui entre as 15 primeiras, que gerou um retorno de 12% nos últimos 10 anos. Era uma empresa que de ali de 2000 até 2014 tinha subido mais de 2000%. Era uma empresa assim muito querida, né, no mercado. Eu fiz Exatamente. a mesma coisa no mercado americano, tá? A estratégia de você comprar as 15 empresas de melhor lucratividade bruta em relação a ativos gerou um retorno aí de 208% contra 235% de VV. E se a gente olhar as 15 últimas, né, as empresas de menor lucratividade bruta em relação a ativos, retorno de 162%. Ou seja, lá no mercado americano, comprar as empresas de maior qualidade gerou sim um retorno superior ao comprar as empresas de menor qualidade. Isso está explícito aqui. Eu considero que esse retorno ele foi ok, ele foi bom porque a QVV deu 235, mas a gente sabe que foi muito impulsionado por uma empresa de tecnologia aí nesse momento. Não cheguei a calcular aqui a medida de uso padrão dessa carteira, drawdown, mas eu acredito que tenha sido menor. Então, eu acredito que Calcula a aí o relação beta médio dessa carteira, por favor, Cris. ficou em 0,98. Então, algo parecido aí com o próprio É, mercado. algo parecido, mas eu acredito que porque essas empresas terem rentabilidade acima da média, terem um histórico grande, né, de lucratividade, eu acredito que o drawdown dessa carteira tenha sido bem menor, principalmente ali em 2020, quando a gente teve a queda do Covid. Exato. Lembrando também que esse último período de 10 anos foi um período bem atípico e que reforça muito a tese de que você tem que ser um investidor passivo, uma vez que você ter ficado de fora desse retorno absurdo que o S&P vem gerando de 2008 a 2024, é isso que você não pode perder no mercado no longo prazo, né? Exatamente. Aqui nessa outra planilha, o que que eu fiz, pessoal? Com base em ações brasileiras, eu calculei o índice de qualidade do ROIC. O que que é isso? Eu peguei aqui o ROIC dos últimos 5 anos,
tá, das empresas, 2024, 2023, 22, 21 e 20. Então, eu excluí todas as empresas que não tinham essas informações positivas, ok? Aí depois calculei o ROIC médio, esses 5 anos, e excluí todas as empresas que tinham ROIC abaixo de 12%. Eu considerei abaixo, né, do custo de capital. Então, a gente só ficou aqui nessa amostra com empresas com ROIC médio dos últimos 5 anos acima de 12%. Na sequência, eu calculei o desvio padrão do ROIC. Então, a gente tem esses 5 anos de ROIC, eu calculei o desvio padrão dessas medidas de ROIC. Para chegar aqui na coluna O, no índice de qualidade do ROIC, onde eu peguei o ROIC médio e dividi simplesmente pelo desvio padrão. Classifiquei isso em ordem decrescente, do maior para o menor, e aí a gente chega no índice de qualidade do ROIC. O que isso aqui quer nos dizer, né? Quanto maior ele é, mais regular, né, é o ROIC da empresa, a rentabilidade dessa empresa. Então, aqui a gente busca comprar empresas que têm alta rentabilidade e que essa rentabilidade ela é constante ao longo dos anos. Ok? Então, aqui no topo da lista ficou a Engie Brasil, a Vivara, a Ambev, a Dexus, a Caixa Seguridade, a Minerva, a B3, a Tegma, a WEG, a Odontoprev. Então, essas aqui foram as top 10 dessa lista, ok? Que ficou aqui com 29 empresas, tá? Somente nesse universo, ok? Então, aqui a gente tem embaixo, né, a Siderúrgica Nacional, a Porto Seguro, Unipar, Marfrig, Eternit, Bradespar, Ferbasa, Luiz Corretora, a Taurus, ok? Então, se eu tivesse que focar, né, no universo de empresas de qualidade, buscar alguma assimetria, né, essa aqui já seria uma boa lista para você ficar monitorando, se aprofundar, fazer um valuation, buscar encontrar as oportunidades, né? São empresas que têm uma regularidade nos seus lucros, têm uma rentabilidade acima da média, e o que você deve fazer é buscar comprar essas empresas a um preço minimamente atrativo, né, para fazer um bom investimento. Sim. Eu adicionaria até mais um filtro ali, que é ver se o ROIC dos 2 primeiros anos foi menor do que o dos 2 últimos anos, para que a gente tenha aí uma perspectiva de crescimento dentro desse ROIC. Aqui eu trouxe um outro artigo, um artigo relacionado ao mercado brasileiro. Então, ele fala sobre a relação entre o EVA e o retorno das ações brasileiras, do Andrei Cantanhede e do Otávio Medeiros. Então, eles chegam à mesma conclusão daquele estudo que eu mostrei anteriormente, americano. Fala que sim, existe uma variação positiva entre explicação de EVA e retorno das ações. Eles fizeram isso entre 2002 e 2006. E eles também falam que isoladamente não tem um alto poder explanatório. Ou seja, mais uma vez, a gente precisa ter outros fatores à vista. Aqui eu vou trazer uma outra dimensão desse assunto, porque a partir desse assunto, a gente consegue também falar sobre compensação de executivos. Por quê? As empresas, elas podem medir o ROIC das suas unidades individualmente. Ou seja, imagina que eu tenho uma empresa que ela tem fábrica nos Estados Unidos, que ela tem unidade na Europa e ela tem unidade no Brasil. Se ela precisa fazer um plano de incentivo para os executivos, seria importante que esse executivo ele fosse recompensado com base naquilo que ele tem um retorno, uma capacidade de mexer maior, né? Então ela poderia determinar o ROIC da unidade europeia, o ROIC da unidade americana e o ROIC da unidade brasileira. Cada head de cada país vai ser recompensado com base na criação de valor que cada unidade gera. Então, algumas das conclusões que a gente chegou aqui, eu vou trazer aqui algumas estatísticas também, né? 30% das empresas do SP500 elas usam esse tipo aqui de medida para medir o recompensa do executivo ao longo do tempo. Então, você aí que está com a tua empresa, está querendo fazer um plano de compensação mais adequado para cada um dos teus executivos, você pode calcular a taxa de retorno sobre capital empregado que esse teu executivo tem como responsabilidade, o que que isso tem gerado de retorno, e você fazer uma métrica. Por exemplo, se o custo de capital da empresa é de 10% e esse executivo ele tem gerado um ROIC de
15%, vamos dizer que ele está gerando ali 50 milhões de reais de valor agregado, uma vez que o custo capital dele foi de 100 milhões e ele gerou 150 milhões de riqueza. Em cima desses 50 milhões de criação de riqueza, ele pode ter uma compensação de 10, de 20% sobre esse valor. Então, com isso ficaria bem objetivo que o que ele gerou de riqueza, ele ganhou um percentual sobre isso. Ou se ele já pegou uma unidade que vinha com um ROIC, um ROIC de, sei lá, 13%, em cima de um custo de capital de 10%, e ele aumentou esse ROIC para 15%. Então, ele gerou aí, nesse mesmo exemplo, 20 milhões a mais de riqueza. Então, ele poderia ficar também com um percentual disso ao longo do tempo. É claro que você precisa fazer um escalonamento disso por volume, você também precisa fazer uma média de vários anos para que não haja uma manipulação contábil, mas um dos grandes objetivos de você usar o ROIC como essa métrica é a baixa capacidade de manipulação contábil que o indicador gera para o executivo, já que ele não está falando de lucros propriamente dito, e sim retorno operacional em cima do capital. E essa é uma métrica que ela tende a funcionar muito para a remuneração de executivos. E também acaba eliminando os conflitos de agência, né? Que é algo que é comum. Exato. Agora, eu vou voltar aqui num outro artigo, que fala sobre o Residual Income, Stock Price Valuation, um modelo para ensinar e aprender sobre as relações de preço sobre lucro, de preço sobre valor patrimonial. Então, esse estudo foi feito pela Babson College, para quem não conhece aí, é uma das grandes escolas da costa leste americana. E aqui eles têm um quadrinho, eles mostram, né, a qualidade das empresas no período de 68 a 1985 nos Estados Unidos, porque a gente sempre vai buscar pensar na seguinte coisa, né? Normalmente a empresa que é de muita qualidade, ela vai ter uma alta relação de preço sobre lucro e uma alta relação de preço sobre valor patrimonial. Esse, por exemplo, é o caso da Amazon hoje em dia, né? Mas ele veio aqui que existem empresas com alto preço sobre o lucro, mas baixo preço sobre o valor patrimonial. Aqui ele vê também empresas com baixo valor do preço sobre o lucro e baixo valor do preço sobre o valor patrimonial. Dentro dessa lógica, o que me chama atenção, né? Empresas de baixo valor de preço sobre o lucro, com alto valor do preço sobre o valor patrimonial. Eu vou partir da premissa que essas empresas elas têm uma qualidade maior, tá? Outra coisa que a gente precisa entender, e aí ele explica aqui dentro do estudo, é que muito do preço sobre lucro tem a ver com as expectativas de crescimento que aquela empresa tem para o futuro. Então, mais uma vez, se a gente for aqui ser bem raiz em tudo que a gente já viu nesses 23 episódios do preço sobre o lucro, a gente sabe que isso tem um componente de narrativa muito grande, né? Então, aqui ele aumenta um pouco mais a visão sobre isso, né? Então, as empresas de alto preço sobre lucro e alto preço sobre valor patrimonial são empresas de alta performance. E aí o lucro residual, ele é muito positivo lá na frente. Já as empresas de baixo preço sobre lucro e baixo preço sobre valor patrimonial são empresas de performance baixa. Então, existe um lucro residual lá na frente pequeno. Por que quando a gente faz a relação de preço sobre lucro das empresas aqui no Brasil, a gente tem muita empresa de concessão e empresa regulada? Porque elas têm um lucro residual lá na frente que ela tende a ser zero ou negativo, uma vez que as concessões elas não são infinitas. E aí, quando essas empresas elas fazem novas concessões ou elas continuam crescendo seus negócios, não sei por quê, e a gente aqui não está para falar disso, a gente acaba vendo exatamente essas empresas de baixa performance superando a expectativa. E é daí que vem a valorização
das ações. Aqui, as empresas com baixo preço-lucro e alto preço sobre valor patrimonial são as empresas em declínio. Então, são empresas com lucro residual positivo, mas com lucros decrescentes. Só para vocês terem noção, quando o Warren Buffett comprou a Apple lá em 2016, a Apple ela se encaixava exatamente nesse perfil aqui. Por quê? A narrativa do mercado na época é que o iPhone representava algo como 65% das receitas da Apple e não seria sustentável aquilo. Como o iPhone ele começou a aumentar ainda mais a sua penetração e ele teve uma vida mais longa, isso acabou quebrando essa expectativa e aí a empresa teve uma alta valorização. De novo, esse assunto volta agora em 2024, uma vez que grande parte da narrativa contra a Apple é Xiaomi, China não está apresentando um crescimento tão grande para os produtos da empresa, então esse lucro residual de longo prazo ele tende a ser decrescente e isso impacta de novo os lucros da empresa. Então você precisa entender o que é a narrativa, você precisa entender o que é a real sobre o que está acontecendo com as empresas para você não ficar preso dentro do discurso e perder as oportunidades que a gente pode encontrar ao longo do caminho, né? Exatamente. E sempre vai ter uma narrativa em cima da empresa, né? Seja positiva ou seja negativa, mas sempre vai haver uma narrativa. Por isso que o investidor pessoa física, o investidor iniciante, ele buscar selecionar ações, ficar fazendo buy and hold, né, pode ser tão desafiador, tão complicado. Porque ele entender essas nuances, né, que acontecem com as empresas de tempos em tempos, você precisa ter um feeling, um nível de conhecimento elevado, que muitas vezes o investidor iniciante ele não tem, não sabe nem analisar um relatório. Então, por isso que a gente fala que muitas vezes o investimento em ETFs, o investimento passivo, vai ser a solução para 95% dos investidores, porque você vai estar comprando uma cesta de ativos que vai estar lá dentro uma empresa boa, uma Apple, uma empresa como a Nvidia, ao mesmo tempo que vai ter empresas que vão estar, né, em fase de decaimento, mas ao longo do tempo você vai conseguir capturar o prêmio de risco daquele fator que está sendo replicado, né, pelo ETF. Perfeito. Por último, aqui eu trouxe um artigo da Columbia Business School, que é o Beyond EVA. Então, ele foi escrito pelo Gregory Milano, né? E ele traz aqui uma métrica que é o Residual Cash Earnings, né? Então, ele faz aqui uma comparação entre o RCE da Amazon, que é o Residual Cash Earnings, e Economic Value Added. E aí ele mostra como é que o poder explicativo do Residual Cash Earnings ele é maior dentro da Amazon. A gente já explorou isso dentro do Master Business, com uma análise feita até com as empresas de tecnologia, mostrando como que o Residual Cash Earnings ele exclui gastos com pesquisa e desenvolvimento e adiciona aí valores com relação à depreciação, despesa com aluguéis, e isso muda completamente a visão sobre a geração de riqueza da empresa. Então, isso gera um novo valuation. E aí é só para a gente completar aqui a nossa lógica de raciocínio, trazer também contrapontos com relação a essa medida, né? Lembrando que todos os alunos aqui da Master Business irão receber esses artigos junto com o nosso episódio aqui do Lembrete Racional. E acredito que da minha parte aqui foi isso, o Cris. Era isso também da minha parte. Só queria comentar, né, que o Brasil ele é conhecido como o país das commodities. Assim que o Brasil é conhecido. Então, até por esse motivo que eu vejo que o Brasil ele não vai ter assim tantas oportunidades, tantas empresas para você fazer investimentos a longo prazo, empresas que vão multiplicar, caso, por exemplo, uma Apple da vida. É muito mais fácil surgir uma nova Apple, uma nova Nvidia nos Estados Unidos do que no Brasil, né? Pensando em conceitos de valorização. Porque aqui o Brasil é o país das commodities, a gente tem aqui bancos predominando, concessões, empresas que não vão ter um espaço de crescimento tão grande para frente. Então eu vejo que aqui no Brasil o que a gente deve fazer é buscar comprar empresas baratas e esperar chegar mais próximo do preço justo para vender e buscar outra oportunidade. E essa é a ótica que eu vejo melhor que para o investimento no Brasil, não fazer buy and hold. Lá nos Estados Unidos, você optar por uma abordagem de investimento e buscar mais qualidade, eu acho que dá para fazer e tem ETFs que replicam essas empresas de qualidade no mercado americano.
que inclusive nos últimos 10 anos tiveram retornos muito próximos ao S&P 500, tá? Seria possível isso. Então, aqui no Brasil, eu gosto de focar em empresas baratas, empresas de valor, fator momento, e historicamente isso funcionou muito bem, né? Exatamente. Chegou agora a hora do livro, né? Queria saber se tem alguém acompanhando todos os episódios aí que tem anotado os livros. Se você puder mandar essa lista de livros que a gente recomendou, eu já me perdi aqui nessa lista de livros, mas hoje eu não sei se eu já recomendei esse livro aqui. Talvez seja o meu livro predileto, tá? É O Patriarca. Isso aqui é a biografia do Joseph Kennedy, que é o pai do John Kennedy, ex-presidente americano que foi assassinado. Esse cara aqui, ele foi um grande chefão de Hollywood. Ele foi o primeiro presidente da SEC. Ele foi o maior diplomata dos Estados Unidos da Segunda Guerra Mundial, junto lá ao Churchill. E ele ficou muito rico mesmo, fez um filho presidente. Era para ter sido um outro filho que era para ser presidente, mas ele morreu de maneira inesperada, né? E a partir disso tem uma história muito rica. Ele também fazia parte muito do comércio de bebida alcoólica durante a lei seca americana. História muito rica aí. Você que gosta de conhecer personagens, esse aqui não é um personagem muito óbvio, que a gente escuta toda hora, mas fica aí a minha dica de livro. O livro que eu vou recomendar hoje é o livro que eu estou lendo no momento, Pensar em Apostas, Decidindo com Inteligência quando não se tem todos os fatos, da Annie Duke. Recomendo bastante esse livro, é um livro bastante interessante. Ele fala sobre qualidade de decisões, né? Uma frase que marcou muito, que é a seguinte: a qualidade da vida é a soma da qualidade das decisões que a gente toma com a sorte. Sempre que a gente vai tomar uma decisão, a gente não sabe o que vai acontecer, quais são os impactos, porque tem muita aleatoriedade, muito efeito da sorte, né? Então a gente não tem controle sobre o impacto, a gente tem controle sobre a qualidade das decisões, e isso é uma lição fundamental para quem deseja investir melhor e de sucesso aí investindo a longo prazo, né? E aí, pessoal, esse livro eu já li, já é muito bom. Ela é uma campeã de pôquer, dá uma visão aí muito boa para quem, principalmente, faz trade e você entender do mercado financeiro como algo probabilístico. Vou ficando por aqui. Um beijo grande. É só o começo. Valeu, Só o Cris. começo. Tamo Tamo junto. junto.